Graça e paz a todos. Deus tem sempre uma palavra de esperança para todos nós. E hoje eu quero compartilhar com vocês um versículo pequeno que está lá em Amós, capítulo 5, versículo 4, que diz assim: porque assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei. Queridos, essa expressão, buscar ao Senhor para viver, deve nos incomodar, deve nos fazer refletir sobre a nossa realidade espiritual, sobre a nossa vida espiritual, sobre a nossa comunhão com Deus, sobre como nós entendemos essa prática da busca pelo Senhor, da busca pela vida nova que o Senhor pode nos dar dia após dia. Quando Jesus, lá em João 10:10, fala a respeito da vida abundante, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, Jesus estava ali dizendo uma promessa para nós, que é possível que nós tenhamos uma vida abundante. E essa vida abundante não tem a ver com questões de prosperidade ou coisa assim. Tem muito mais a ver com uma vida de felicidade, com uma compreensão clara da dificuldade, dos problemas da vida, sem o terror, sem o desespero, sem a angústia. É viver uma vida de fé na presença do Senhor, uma vida abundante, uma vida de felicidade, uma vida de contentamento na presença do Senhor. Ocorre, queridos, que apesar de termos essa promessa de Jesus para as nossas vidas, muitas vezes nós não vivemos isso plenamente. Tem alguma coisa errada, porque às vezes as igrejas estão cheias, os cultos estão cheios, as pessoas estão realmente frequentando os cultos, mas falta essa compreensão, e aí continua o desespero, continua a angústia, continua a falta de visão do que é a missão de Deus, do propósito de Deus, exatamente porque as pessoas vão à igreja, as pessoas participam dos cultos, mas não conseguem entender o que de fato é buscar o Senhor, o que de fato é servir ao Senhor, o que de fato é estar na presença do Senhor. Entendemos isso melhor, vamos à palavra. Jeremias, capítulo 29, versículo 13, o texto diz o seguinte: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Que o Senhor usa o profeta Jeremias para dizer algo fundamental. Tem que ser de todo o coração. E o de todo o coração aqui tem a ver com intensidade, com profundidade, com sinceridade. Tem a ver com disposição, com estar realmente com um esforço totalmente voltado para ter essa vida com Deus. Porque se não existir essa disposição, as lutas, as dificuldades vão nos engolindo, as prioridades vão sendo outras, e aí nós vamos nos perdendo nessa intensidade que precisamos ter para buscar o Senhor. Um outro texto, lá de Isaías, capítulo 55, versículo 6, o Senhor usa o profeta para dizer que nós precisamos buscar o Senhor enquanto se pode achar, e invocar ao Senhor enquanto Ele está perto. Nós precisamos também entender nessa mesma linha o que Jesus disse em Mateus 6:33, quando diz que nós precisamos buscar o Senhor em primeiro lugar e as outras coisas nos serão acrescentadas. Ou seja, tanto Jesus quanto o profeta Isaías, falando sobre essa busca pelo Senhor, está colocando algo essencial, que é a prioridade. Então, enquanto Jeremias fala sobre a intensidade de todo o coração, aqui o profeta Isaías e Jesus vem dizendo sobre a importância da prioridade, de estabelecer algo como prioridade para a nossa vida, a busca pelo Senhor. Essa intensidade, esse fervor, essa alegria, essa disposição de servir ao Senhor não pode ser algo secundário para a nossa vida. Ocorre, queridos, porque nós estamos tão preocupados com tantas coisas, nós estamos vivenciando tempos tão difíceis, estamos nessa correria do nosso dia a dia, que nós esquecemos de algo fundamental, que é a nossa vida com Deus, que é a nossa vida espiritual, que é a nossa comunhão que nós temos que ter com o nosso Criador. Por isso, nós estamos falando aqui que é uma condição para viver plenamente, para viver abundantemente,
a busca pelo Senhor. E buscar ao Senhor não pode ser algo de qualquer maneira, tem que ser de todo o coração. E buscar ao Senhor não deve ser algo que deve ser colocado para depois, como segundo plano, como para amanhã. É algo urgente, é para agora, é prioritário para a nossa vida. Queridos, surge uma outra pergunta, quem deve buscar ao Senhor? Normalmente essa resposta teríamos na ponta da língua nos referindo somente àqueles que não estão na presença do Senhor inicialmente. Porque entende-se que aqueles que estão na presença do Senhor estão, aqueles que estão frequentando os cultos, aqueles que estão com seus nomes arrolados nos halls de membro de uma igreja, enfim, esses também. Mas também, queridos, nós temos que ter clareza que a busca pelo Senhor deve ser de todos. Aqueles que nunca aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, precisa aceitar a Jesus. Precisa ter uma experiência viva, uma experiência marcante, profunda, que vai marcar a trajetória da sua vida, marcar a história da sua vida. Como também aqueles que frequentam as igrejas, aqueles que estão nos cultos todos os dias, também devem buscar ao Senhor, porque a nossa vida tem que ser uma vida constante, uma vida de perseverança, uma vida de persistência, de continuidade, de constância. Quantas vezes, querido, as pessoas desistem de servir a Deus por motivos banais, as pessoas esquecem de tudo aquilo que o Senhor já fez na vida deles por coisas mínimas, são atraídos pelas coisas que estão aí fora acontecendo e estão esquecendo de servir a Deus, de buscar ao Senhor. Então essa busca pelo Senhor deve ser feita por todos, tanto estes que estão nas igrejas, ou tanto estes que nunca foram numa igreja. Nós precisamos buscar ao Senhor, porque nós precisamos ter o nosso nome escrito no livro da vida, precisamos nos apropriar dessa promessa maravilhosa de vida eterna, reservada para aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador, mas nós também precisamos continuar nessa busca, mesmo depois que aceitamos a Jesus, mesmo depois que nós começamos a frequentar cultos em igrejas, mesmo depois que nós somos batizados, mesmo depois que nós já estamos arrolados no hall de membros de uma igreja, nós precisamos continuar servindo ao Senhor, precisamos continuar buscando ao Senhor, não podemos parar no tempo. Nossa vida espiritual precisa ser abundante, e isso tem que ser algo real, verdadeiro, profundo na nossa vida. E por fim, querido, eu quero destacar também uma última pergunta, que é não somente quem deve buscar ao Senhor, mas onde buscar ao Senhor. Se formos no texto, esse texto lá de Amós, capítulo 5, versículo 4, depois que Deus usa Amós para dizer que nós precisamos buscar ao Senhor com urgência, porque é uma condição para termos uma vida plena, uma vida abundante. Depois disso, já no outro versículo, no versículo 5, aí Deus usa Amós para dizer: mas isso não deve ser feito em Betel, isso não deve ser feito em Gilgal, isso não deve ser feito em Berseba. Para dizer, queridos, de coisas que esses lugares eram santuários, talvez os mais conhecidos lá daquela região, Israel, do Reino do Norte. Quantas vezes nós aqui achamos que servir a Deus, para adorar a Deus, para buscar o Senhor, nós temos que ir no templo, nós temos que ir na igreja, entre aspas, que é no templo, no culto. E não pode ser só isso, não deve ser somente dessa forma. Por isso que Jesus, lá em Mateus 6, capítulo 6, versículo 6, Jesus já vai dizendo: quando você for orar, entra no teu quarto e ore ao Senhor em secreto, e o Senhor no teu secreto te ouvirá. O que quer dizer que a nossa busca pelo Senhor, se for com intensidade, se for com profundidade, a nossa busca pelo Senhor, se for como algo prioritário para a nossa vida, não precisa ser no templo, não precisa ser só no templo, pode ser onde nós estamos, pode ser em todos os lugares. Então, queridos, neste tempo
em que muitas vezes estamos sendo impedidos, aconselhados a não frequentar o nosso templo, na nossa igreja, por causa dessas questões do vírus, do coronavírus e tudo mais, nós somos indesculpáveis. Que a orientação de Jesus é: você não precisa do templo para buscar ao Senhor. Não quer dizer que nós não devemos ir ao templo quando tudo se acalmar e as coisas voltarem à normalidade. Precisamos dessa comunhão com os nossos irmãos, de ouvir a palavra de Deus juntos, isso é algo essencial para nós. No entanto, queridos, para uma vida abundante, prometida pelo Senhor, não é necessário e não pode ser necessário, não podemos resumir a nossa espiritualidade somente quando nós estamos dentro de um templo. Nossa vida com Deus tem que ir além da nossa vida no templo. Nossa vida com Deus deve ser uma vida diária, de compromisso, de comunhão, de fidelidade, de leitura da palavra do Senhor, uma vida de oração, uma vida de renúncia, uma vida de santidade, uma preocupação com o nosso bom testemunho. Queridos, receba essa palavra no seu coração nesse dia. Entenda o propósito de Deus para a sua vida. Entenda que Deus tem algo grandioso para a sua vida, uma vida abundante. Mas você só vai conseguir viver plenamente quando você buscar o Senhor de todo o seu coração e de forma prioritária. Deus abençoe a sua vida, queridos.